Olá, meus queridos e queridas irmãos em Cristo Jesus. Nesta hora estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, que nos alimenta a nossa vida espiritual, né? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade mais uma vez que Ele está nos dando de estudar um pouco da Tua palavra, para fazer a Sua vontade a cada dia mais, nos fortalecer espiritualmente. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, por todo o cuidado e bondade pela Tua graça que Tu tem conosco, pelo Teu amor. Estou aqui para fazer a Tua vontade. Dá iluminação, inspiração para que eu possa falar da Tua palavra, aquilo somente que ela diz, que o Espírito Santo possa colocar na minha boca a palavra que eu devo falar, para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome dele que eu peço e agradeço. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos falar mais uma história muito linda da Bíblia, né? Uma parábola que Jesus contou, que é uma das parábolas mais bem comentadas da Bíblia, né? E o seu significado, que está em São Mateus, no capítulo 25. Nós começamos com o versículo 1, que é a parábola das 10 virgens. Vamos ler aqui, né, para nós entender um pouco. Depois a gente vai explicar e comentar aquilo que a gente tem conhecimento, né? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas adormecidas de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Outras: ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois bem, meus irmãos e irmãs, aqui nós vemos Jesus contando essa parábola de um casamento, né? Mas que no final representa a vinda dele aqui na terra, né? Então, nas bodas do casamento, né? Porque a bodas é casamento na linguagem bíblica, né? Então, de acordo com a história e a tradição judaica, naquele tempo, as pessoas noivavam, né? Pediam a noiva em casamento e dava determinado prazo para que o noivo pagasse o dote e fosse buscar a noiva para ele. Aí ele ia lá na casa dela, pagava o dote e pegava a noiva e vinha fazer uma festa, né, que eram as bodas, né, de casamento. E aí, segundo os historiadores falam, na tradição judaica, quando tinha um determinado tipo de festa dessa, de bodas, quem quisesse ir era convidado. Qualquer pessoa
Sem ser convidado mesmo, ele podia ir. Mas geralmente essas festas se davam de noite, né? Geralmente, como até hoje, os casamentos, os noivos sempre atrasam, né? Nunca chega na hora certa. Então, nessa história aqui, Jesus ficou ilustrando o seguinte, que tinha as 10 virgens, né? 5 era prudente e 5 era nécia. O que é nécia? São pessoas que não têm cuidado com aquilo que faz, com a maneira de servir a Deus, com a religião que tem. Muitos vivem só de religião. Então, o que acontece? As 10 eram pessoas crentes. Elas criam na volta de Jesus. As 10, cada um tinha lâmpada. Né? As 10 foram todas as 10 juntas. Esperar o noivo, né? Como era a tradição, diz que a pessoa ou esperava no caminho, né? Quando o noivo vinha com a noiva, com aquele cortejo de muita gente, e acompanhava, né? Com suas lâmpadas. Que geralmente era de noite, né? Ou então esperava no local da festa para entrar. Quando o noivo chegava, aí abria-se as portas. Aí quem tivesse ali, viesse com ele, podia entrar para participar das bodas, né? Da festa do casamento. Aí o que aconteceu? Aquelas virgens, 5, que era nécia, ou imprudente, como algumas versões falam, elas trouxeram somente o azeite das lâmpadas. Mas as prudentes trouxeram o azeite das lâmpadas e trouxeram as vasilhas com azeite. Que era, né, prevenido para se apagar, elas ter que azeite para acender a lâmpada, né? Então a gente vê aí a situação. Aí você me pergunta, e o que é que significa isso? Então, de acordo com a Bíblia, o pouco conhecimento que eu tenho é que as vasilhas é a palavra de Deus. E o azeite é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Então o que acontece? Eram todos religiosos, todos queriam participar da festa, todos foram ao encontro do noivo, né? Mas nem todas estavam preparadas. Estava prevenida, se alimentando da palavra de Deus, que era o azeite que faltava. Por que muitas pessoas são crentes e não tem sabor, não ilumina? Porque falta o azeite, que é o Espírito Santo. É quem faz a pessoa brilhar, refletir o caráter de Cristo. Assim era as virgens nécias ou imprudentes, né? Elas eram religiosas igualmente as outras. Não tinha diferença. Humanamente falando, eram religiosas. Todas tinham lâmpada, todas as lâmpadas estavam acesas, né? Mas tinha uma diferença. Que as prudentes tinham a reserva. O que é essa reserva? É a leitura da palavra de Deus. A pessoa que não lê, não estuda a Bíblia, não ora bastante, não tem uma vida de amor ao próximo, de gratidão, ela não tem azeite suficiente para esperar o noivo. Infelizmente, não sou eu que estou dizendo, não. É aqui a palavra de Deus, o próprio Jesus que falou isso. É conhecido como pessoas imprudentes. É brincadeira? A pessoa passar muitos e muitos anos numa igreja, dizendo que está servindo a Deus, dizendo que vai para o céu, que está esperando Jesus voltar, e quando chegar na hora, ele não entrar. Porque, segundo a Bíblia, quando Jesus vier, vai ser uma festa de bodas de casamento. Porque vai ser oficializado o casamento de Cristo com a sua igreja aqui na terra. Mas essa não é uma igreja como essas comuns que muitos falam por aí, não. A igreja que Cristo vai fazer o casamento oficializar é o povo de Deus que estará no final firme e forte com o óleo do Espírito Santo esperando Jesus voltar. E muitos vão estar juntos. Você entendeu? Assim como as 10 virgens, as nécias estavam junto com as prudentes.
Não tinha diferença. Até ali aparecia tudo normal. Só que quando tardou o noivo, né? Aí agora você começou a aparecer a diferença. Depois que o noivo tardou, que veio o grito do noivo, que ia vir o noivo, aí elas se espertaram. Elas representam essas pessoas que estão nas igrejas, sem estudar a Bíblia, pegando orientação de pessoas, e às vezes até mentirosas, que o que tem muito hoje é religioso mentiroso, falso, anda inventando visões que Deus nunca revelou, inventando coisas, mentira, que eu já vi muito aí nas redes sociais, um bando de mentiroso aí dizendo que Deus revelou isso, que o Senhor me falou isso, e eu não queria ir, que o Senhor disse, não, você vai ter que ir. Meus irmãos, não se iludam com essas coisas não. O que Deus tem revelado para nós está na sua palavra. Nós temos que buscar a palavra de Deus, que é a principal revelação. É claro que Deus, a hora que Ele quiser, Ele pode revelar alguma coisa para alguém. Isso aí não resta dúvida, né? Mas essas mentiras que você vê aí, que eu vejo nas redes sociais, esses vídeos desses caras mentirosos aí, dizendo que Deus revelou, que vai acontecer aí, se contando histórias fictícias, inventa uma história aí de um milagre, de um testemunho, tudo mentira. Não se iluda com essas coisas, irmãos. Vá para a Bíblia. O seu óleo que sustenta a sua lâmpada acesa está na Bíblia. E você acreditar e procurar fazer o que a Bíblia manda. O Espírito Santo vai lhe fortalecer. E você vai esperar o noivo, né? Que é Jesus Cristo, que vai voltar para vir nos buscar, para nos levar para o céu, para morarmos na eternidade com Ele. Aí que a pessoa naquela hora, está ali aquele monte de gente, dizendo que está esperando Jesus, e quando chegar na hora dizer assim, não, você não vai não. É brincadeira? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Aí agora, as pessoas vão pedir ajuda dos outros e não achará mais. Porque tem, lá no profeta Amós está escrito que virão dias, diz o Senhor, e que andarão de mar a mar, de norte a sul, buscando a palavra de Deus e não acharão mais. Por quê, meus irmãos? Nós vamos chegar a um tempo, se nós estiver vivo, em que não vai existir mais igreja aberta. Não se iluda com igreja, não se iluda com o nome de religião, não se iluda com líder religioso. Porque tudo isso vai parar de existir. Vai chegar um tempo em que vai ter a ordem mundial, eles vão controlar tudo, e as igrejas eles vão controlar, eles vão fechar. Aqueles que não estiverem de acordo com eles, vai ser confiscado, vai ser tomada, e não vai adiantar mais nada. Aí vai se cumprir o que diz lá em Abacuque, que o justo viverá pela fé. Aí muitos vão passar esse período, né, de provação vivendo pela fé. Aí todos estão ali, dizendo que são crentes, que servem a Deus e que vai para o céu quando Jesus voltar. Mas só que não tem lâmpada, não tem óleo. Tem lâmpada, mas não tem óleo. E aí, adianta o quê? Por que ele não tem óleo? Porque eles não guardaram os mandamentos de Deus, não cumpriram o que Deus determinou, não orava como devia orar, não agradecia como devia agradecer, não servia o próximo como deve servir, às vezes via o próximo na necessidade e não ajudava, sabendo que podia ajudar, né? Então tudo isso faz parte do óleo que Deus prometeu, para que a nossa lâmpada brilhe, né? Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, é para nós brilhar, para as pessoas verem em nós o caráter de Cristo. Agora, a pessoa diz que é religioso, vai para uma igreja, fica lá para cima e para baixo, adorando ser humano. E o que tem muito aí é ídolos, né? As pessoas hoje andam atrás de cantores famosos, pregadores famosos, paga caro para ouvir essas pessoas
contar mentira e cantar a música do nome de Deus só para ganhar dinheiro. Né? Não é errado você cantar para ganhar dinheiro. O errado é que a vida que você vive não está condizendo com a música que você canta, com o nome de Deus que você exalta. Então é uma exaltação inútil. Isso é inércia, né? Uma exaltação é o nome de Deus e tudo, mas muitos fazem isso só pelo dinheiro. E muitos pregadores também. E o que tem de gente aí, meus irmãos, pagando para ver pregador mentiroso, para ver cantores e louvam mais ao mundo do que a Deus, só usam o nome de Deus nas músicas, e pulam, e dançam, faz essas coisas todas. Isso aí é falta de óleo, falta de azeite do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá uma calma, uma tranquilidade, uma paz interior, né? Como escreveu o apóstolo Paulo, aquela paz que excede todo entendimento. Você não consegue entender, mas você sente aquela paz, aquele amor, aquela graça, aquela bondade de Deus dentro de você. Por quê? Porque você procura fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos, seguir o que a Bíblia diz. Está sempre botando azeite na sua lâmpada, para que você brilhe. Né? Porque, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem muitas pessoas que a Bíblia que elas conhecem é a nossa vida. Elas leem a nossa vida como você nem imagina. E por que você tem que brilhar? Porque você é a luz. Jesus Cristo, vocês são a luz do mundo e são o sal da terra. O sal não pode ser demais. Porque se for demais ele salga, né? Ninguém come a comida. Então você tem que ter uma vida que dê sabor para as pessoas, dê alegria, dê prazer das pessoas lhe ouvir, lhe escutar, né? Lhe dar atenção. Porque ela vê a luz de Jesus Cristo refletir na sua vida. Como é que ela reflete? É pelos seus atos de amor. Né? Nós somos cristãos não é pelo que nós dizemos, não. Nós somos cristãos, provamos que somos pelo que nós fazemos. Os nossos atos de bondade valem mais do que 1000 palavras. Né? Porque pessoas dizendo aí que é cristão e falando de Cristo, até em praças públicas, tem muitos. Agora, será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que não está fazendo parte desse grupo das nécias? Então você vai descobrir isso como? Ah, eu tenho como saber, irmão? Tem. Vá para a Bíblia. Se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem óleo. A lâmpada dele é acesa, só que esse momento ali. Mas quando chegar na hora da aprovação, vai fazer igual as virginécias. Vão ficar de fora. Aí então o que aconteceu? Aí elas foram, chegou lá, o noivo demorou e elas dormiram. Não tem gente que é assim? Ah, Jesus disse que vai voltar, mas está demorando demais. Aí desiste da fé. São pessoas que não têm óleo, não tem azeite suficiente para manter a sua lâmpada acesa. Por quê? Porque não busca a palavra de Deus, não ora muito, não faz o bem às pessoas, carrega dentro dele um egoísmo, uma ganância. Algo errado tem aí, porque quem tem lâmpada é diferente, né? Quem tem óleo, né? E o óleo você só adquire mais através do estudo da palavra. O Espírito Santo vai lhe alimentando, vai lhe ajudando, vai lhe lapidando, você vai tendo uma vida coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você vive. Aí as pessoas vão ver que você é o sal da terra, tem sabor, né? Sente sabor nas suas palavras, na sua vida. E vê você brilhar, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Aí o que aconteceu? Diz que à meia-noite houve-se um grito. Vem o noivo. Quando alguém gritou, as virgens se acordaram. Aí o que é que aconteceu? As lâmpadas das nécias estavam apagadas. E as prudentes pegou o azeite que tinha e botou nas lâmpadas.
Aí elas pediram do azeite dela, ela disse, não, se nós der do azeite nosso para vocês, aí não vai dar nem para nós nem para vocês, vai ficar todo mundo sem azeite, vai lá comprar. Aí elas saíram a carreira, né? Para comprar azeite para manter as lâmpadas acesas. Aí no que elas saíram, o noivo entra. Abriu-se a porta, o noivo entrou e toda a sua comitiva, as prudentes entraram junto com ele e fechou a porta. E era assim. Quando fechava a porta, ninguém entrava mais não. Podia bater quem quisesse, ele não abria mais a porta. Aí Jesus Cristo fez a comparação da vinda dele com essa boda, né? A festa de casamento. Porque quando Jesus vier, muitos vão falar a mesma coisa. Igual as virgens nécias, né? Ou imprudentes. Bateram na porta, compraram o azeite, voltaram, bateram na porta. O noivo respondeu lá de dentro, eu não vos conheço. É brincadeira? Não fique brincando, meu irmão, de igreja, de ser crente, de religião, não. Vá para a Bíblia. A palavra de Deus, né? É quem diz como é que nós devemos proceder. E o que nós devemos aceitar, né? Vou ler novamente. Aqui os versos 11, 12 e 13. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Aí agora Jesus deu aquele conselho maravilhoso, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, quando for para Jesus voltar, vai ser a mesma coisa que vai acontecer, né? Aí o conselho dele é esse. Vocês vigiem. Porque na hora que vocês menos esperar, o noivo aparece. E aí se você não tiver com azeite, você vai ficar de fora. E o objetivo de ser cristão, não é estar aqui a busca de bênção material, não. Porque eu vejo aí as pessoas religiosas só falam em bênção material, porque eu consegui isso, eu consegui aquilo, e consegui o cura. É bom. Conseguir as coisas é bom. Agora, mas vamos ver se você está conseguindo de acordo com a vontade de Deus, né? E você está honrando a Deus com isso que você está conseguindo. A questão é essa, né? Aí vai acontecer o quê? A mesma coisa como Jesus falou dos falsos profetas. Veja o que é que diz São Mateus capítulo 7, né? E começando aqui o verso 21, diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Tá vendo? Foi que as virgens imprudentes dizem, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A mesma coisa dos falsos profetas aqui, né? Se você ler aqui São Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23, está falando sobre isso. Eu estou lendo aqui só uma parte, né? Para confirmar aquilo que foi dito lá no capítulo 25. Diz mais, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Está vendo? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Está vendo? O mesmo que ele disse lá para as 10 virgens, ou para as 5 virgens imprudentes, ele está dizendo aqui para os falsos profetas, que são todos da mesma laia, mesma classe. Pessoas que não têm o azeite essencial para brilhar na vida das pessoas. Então, Deus nos deu esse privilégio de ser o sal, é para dar sabor à vida das pessoas. Você não precisa brilhar a sua luz para dar sabor a Deus. Deus não precisa. Deus quer que você brilhe para as pessoas, para que você revele para as pessoas o amor de Deus na sua vida. Esse é o óleo essencial. Esse é a luz essencial, o sal.
bem temperado, né? Então, assim como Jesus disse para as virgens, a parábola das virgens, lá que não vos conheço, ele vai dizer para os falsos profetas também. As virgens imprudentes pediram para ele abrir a porta para elas entrar, né? Ele respondeu lá de dentro, não vos conheço. É brincadeira? E o que é que vai dizer os falsos profetas? Aqui no capítulo 7, e o verso 21 a 23. Eles vão chegar para Jesus e dizer, mas Senhor, nós fizemos milagre em teu nome, expulsamos demônios, fizemos tanta coisa. E o que é que Jesus vai responder para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade, não sabe? Eu já falei aqui em alguns programas meus, não sei se você já assistiu. Iniquidade é a transgressão da lei. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas vão deixar de entrar no céu porque não guardam a lei de Deus. Aí você vai me dizer, mas a lei salva? Não. A salvação é unicamente pela graça em Jesus Cristo. Mas para você provar que está salvo, você tem que obedecer. E obedecer a lei de Deus. Se você não obedecer os 10 mandamentos, né, que lá em Tiago diz que nós vamos ser julgados por essa lei, que é a lei da liberdade. Muita gente, quando fala-se de lei, ele pensa que lei é uma condenação. Mas muitos estão enganados a respeito da lei de Deus. Quando o apóstolo Tiago chama de a lei da liberdade, é porque ela nos liberta da condenação, irmãos. A lei só condena quem é transgressor. Se você não transgrediu a lei, como é que ela vai lhe condenar? Ela vai lhe libertar. Vai lhe dar a vitória. Preste bem atenção a isso. Deixe de estar ouvindo e acreditando essas pessoas que dizem que a lei não vale mais. Isso é um engano de Satanás. São pessoas usando a palavra de Deus e sendo usadas por Satanás para falar mentira. Porque a lei de Deus ela é eterna e representa o seu caráter. E segundo a Bíblia aqui, não sou eu que estou falando, eu vou falar, mas aqui diz a Bíblia. Essas pessoas não têm azeite o suficiente para ser salvo. Porque ele vive, diz que pela graça e transgredindo a lei de Deus. Aí eu vou lhe perguntar, vou falar a mesma coisa que eu já falei em outros programas. Você que se acha salvo pela graça, eu lhe pergunto, você está debaixo da graça, a graça lhe dá o direito de roubar? Não dá. Lhe dá o direito de adorar ídolos? Não dá. Lhe dá o direito de matar? Não dá. Você não é salvo pela graça? Então você pode matar? Não. Agora, o povo diz aí, não, eu sou salvo pela graça, mas transgride o sábado. Diz que o sábado não é dia de guarda, não. Quando você fala um sábado, não, a lei acabou. Acabou aonde? Onde é que está escrito? Então, irmãos, o que é isso? É falta de azeite, falta de sal. É o sal salgado demais, que não tem sabor para as pessoas. Porque a mentira, ela não traz sabor, ela só traz desgosto. Você pode até acreditar na mentira e achar que ela está certa. Mas se você for olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, você vai descobrir várias pessoas mentirosas por aí. Várias histórias mentirosas, fictícias, que eles inventam para enganar as pessoas. E o mais triste que eu fico é porque tem muitas pessoas que acreditam nesse povo ainda e aceitam e está seguindo o que eles mandam. Seguindo orientação de homens. Homens que falam dizendo que a palavra dele está acima da palavra de Deus. Infelizmente tem muitos por aí com essa situação. Mostrando para as pessoas que a opinião dele, a interpretação dele, vale mais do que a palavra de Deus. Cuidado, viu, meus irmãos? Para não ser enganado. Pense nas virgens aqui, nas prudentes. Que elas foram espertas, sábias. Por quê? Porque buscaram a palavra de Deus. Para ter o óleo, o azeite o suficiente para esperar o noivo acender suas lâmpadas
e entrar para as bodas, para a festa. E aí eu lhe pergunto, como é que nós vamos ficar agora, no dia que Cristo voltar? Porque se nós não estivermos vivos, mas iremos ressuscitar, né? Entre os mortos. Porque a palavra de Deus disse, Jesus disse isso, e a palavra dele não volta atrás, não falha, né? Eu estou procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Sei que não sou certo. Sou um pecador miserável. Mas eu só acredito na palavra de Deus. E acredito em umas pessoas também que falam. Mas se falar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se fizer uma interpretação da própria Bíblia. Porque a Bíblia ela interpreta a si própria. Você lê uma passagem, lê outra, vai estudando um lado e outro. Como diz o profeta Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Entendeu? E você vai conseguir entender. Agora, se você não acredita em partes da Bíblia, então a gente está perdendo tempo. Né? A sua religião não está lhe ensinando a coisa certa. Aí alguém pode dizer, mas irmão, mas aquelas leis do Antigo Testamento acabou. Não, ela não acabou, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Você não precisa praticar aquelas, mas se acreditar que elas representavam o sacrifício de Jesus Cristo. E que pela graça nós somos salvos, mas com obediência à lei de Deus. Que é o óleo que mantém a nossa lâmpada acesa, para nós brilhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, né? Como é que você brilha a sua luz? Nos seus negócios, seus estudos, nas suas amizades. Você demonstra que você é uma pessoa equilibrada. Porque o que a Bíblia nos ensina, se nós for pedir força a Deus para cumprir como ela está falando, nós somos pessoas equilibradas. Pessoas que têm uma lâmpada acesa, que brilha para as outras pessoas. Com nossas palavras, com nossas atitudes. É assim que nós brilhamos nossa luz. É assim que nós mantemos o azeite em nossa lâmpada para brilhar. É assim que nós mantemos o sabor de nossa vida para as pessoas. Né? Pessoas têm desejo de ser igual você é. Porque ela vê em você uma pessoa que é temperada. Nem é salgada, nem é insulsa. Né? Isso quer dizer o quê? Que o cristão não deve ser extremista demais, nem pecador demais. Tem que ser equilibrado, né? Mostrar equilíbrio. Porque pecador, nós somos e vamos sempre ser, né? Nós só vamos deixar de ser pecador no dia que Jesus voltar. Que aí a Bíblia diz que ele vai nos transformar no abrir e fechar de olho. Aí pronto. Isolou o pecado da nossa vida. Nós vamos viver uma vida de santidade perfeita diante da presença dele, né? Assim que está a diferença. Mas aqui, por mais que você brilhe, por mais que eu brilhe, nós vamos ser sempre pecadores. Sempre vamos ter nossas falhas. Não adianta você querer ser um cristão perfeito. Muitos aí têm achado que é e têm buscado locais, amizade com pessoas perfeitas, achando que é perfeito, depois se decepciona. Eu conheci algumas pessoas assim, que seguia aquele líder, que o cara era esse, era aquele, de repente o cara cometeu uma falha lá, um pecado terrível, aí pronto, a pessoa desanimou, acabou a fé, ficou insosso, não brilhou mais. Por quê? Porque confiou em pecador. Confiou em conversa de pecador, mentira. Porque tem muito mentira no meio dos pecadores, né? Nós todos sabemos disso. Mas que nós, irmãos, possamos pegar essa palavra maravilhosa de Deus, essa santa palavra, estudar, pedir orientação a Deus, sabedoria, para que possamos pôr em prática em nossas vidas, viu? Que vai ser bom para nós. Nós que vamos ser abençoados por Deus. Porque você está procurando fazer a vontade dele. Amém? Então, antes de nós encerrarmos a nossa palestra, eu quero pedir a você mais uma vez que se inscreva no canal. Né, que o canal, já lhe expliquei, né? O canal é de Deus, quem administra é nós. Quem bota para funcionar é nós. Mas é o poder de Deus que tem que ser exaltado, é a palavra dele aqui no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seu trabalho
os seus planos, entregue tudo na mão de Deus. Viu? Não vai fazer as coisas sem a aprovação de Deus, não, que sempre dá errado. Às vezes, a princípio, você acha que deu certo, no final vem um problema aí pior. Então, tudo que você desejar saber, tudo que você sofrer, entregue nas mãos de Deus e peça sabedoria dele, a Ele, paciência, para que Ele lhe conduza no caminho certo, da maneira certa. Amém? Então, eu quero continuar com aquela frase, né? Que no dia em que você, que não tem Jesus ainda como Salvador, aceitar Ele como Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais vão ser as mesmas, vai ser uma atitude de pessoas perfeitas, né? Pessoas santas, porque a Bíblia diz que Jesus disse, sede santo como o santo é vosso Pai. Mas santo em quê? Em procedimento, em caráter, né? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude para que possamos ser assim, esperar logo Jesus voltar, breve volta para nós viver a eternidade com Ele. Amém? E fiquem com Deus!